Fala galera, apresentando mais um vídeo aqui no canal, galera. Gabriel, mestre dos bonecos. Deixa o like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Galera, o vídeo de hoje que eu vou fazer pra vocês, galera, vai ser um videozinho, galera, falando um pouco sobre a infância dos anos 2000, né? Eu vou mostrar aqui, galera, que eu sempre mostro, gosto de mostrar aqui no meu canal coisas antigas, né? Não apenas de boneco, mas também de filmes, de personagens. E o vídeo de hoje, galera, eu vou dedicar realmente que eu sempre faço esse tipo de vídeo assim, falando sobre alguns filmes antigos que foram da minha época, da minha infância, né? E da infância de muitos aí também que foram da época quando esses filmes geralmente passavam, né? No SBT principalmente, passavam no SBT, na Record, na Globo. Filmes antigos que eram mais ou menos dessa época aí, dos anos 90 e dos anos 2000, né? Alguns filmezinhos infanto-juvenis que tinham mais ou menos nessa época aí, né? Era considerado filmes infantis de aventura, que muitas vezes também tinham nas locadoras, né? As locadoras também tinham diversas fitas VHS nessa época aí das locadoras aí, que não apenas dos super-heróis antigos, dos super-heróis japoneses dos animes, mas também desses filmes infantis de aventura, que eram considerados filmes infantis, mas também de aventura, né, que eram dessa época aí. Então eu vou mostrar hoje, galera, algumas fitas VHS que eu já mostrei, né, mas sempre procuro fazer esses vídeos aí para que a galera que começa a me seguir recentemente, começa a me assistir, ver também, né, que não conhecia e por acaso não assistiu na época, agora também conhecer, né, e ver como é que era mais ou menos, quem aí não sabe nem a ideia, como é que mais ou menos uma fita dessa aqui, né, uma fita VHS dessa que era na época quando era lançada nas lojas, nas locadoras, né? Que a gente ia numa locadora alugar um filme desse aqui para poder assistir, ou então assistia pela televisão, né? Quando geralmente passava esses filmes aqui na televisão. Hoje em dia já é mais difícil passar esse tipo de filme aqui. Hoje em dia eles não passam, eles não querem passar hoje em dia nem os desenhos direito, quanto mais esses filmes aqui. Então era uma época mais ou menos que passava muito esses filmes aqui de era aventura infantil, né? Que era para a garotada aí quando não tinha essas coisas que tem hoje em dia de Harry Potter, né? Esses filmes assim, geralmente Harry Potter, as Crônicas de Nárnia, eram esses filmes aqui que muitas vezes eu até acho melhor do que esses aí, apesar de que assim, eu não gosto muito de Harry Potter, né? Foi da minha época Harry Potter, mas eu não sou assim tão fã, não gosto tanto de Harry Potter. Quase não gosto para falar a verdade aí, não gosto muito de Harry Potter, não curto muito assim o filme dele. Esses aqui realmente eu acho mais top aí, que foram realmente da infância raiz aqui, né, que é dos filmes mais nostálgicos aqui, que eram realmente que usavam esse tipo de coisa assim, essas maquetes, esses bonecos assim, filmes assim de magia, né, que passavam como se fosse um significado, uma magia. Você assistia, você sentia aquele clima assim, tipo dos contos da Disney, né? Quando você assistia os desenhos da Disney, era parecido aqui. Esses filmes aqui, quando você assistia, você sentia como se fosse na magia dos filmes do conto da Disney, né? Então eu vou mostrar aqui algumas fitas VHS, como essa, que foram da época das locadoras. E esses filmes aqui passaram bastante aqui também na Globo, no SBT, principalmente no SBT, né? Passava bastante repetidamente esses filmes naquela época do cinema em casa, né? Cinema em casa, aquelas sessões geralmente que eram para passava na parte da tarde, no sábado, no domingo, né? Para a garotada que ficava assistindo televisão do sofá, né? Aquele sofá que ficava assistindo esses filmes aí, vou passar bastante até repetidamente no SBT. Então eu vou começar por esse aqui, inclusive eu já mostrei esse aqui, vocês podem conferir que eu já fiz alguns reviews falando de filmes da infância, assim como esse que eu estou fazendo agora, que eu já mostrei aqui, vocês podem se recordar dessa fita aqui, quem já me acompanha já há algum tempo. É a fita daquele filme que passou bastante do Pinóquio, As Aventuras de Pinóquio, o filme. A versão que acho essa aqui passou na Record, se eu não me engano, não foi exatamente no SBT, acho que passou muito na Record. Então tinha esse filme aqui do Pinóquio e tinha outro que eu acho que era um segundo também que tinha, que esse aqui são As Aventuras de Pinóquio. O filme, esse filme aqui é de 1996, filme bastante antigo aqui, ó. A verdadeira história do boneco do madeiro que queria ser um menino. Então, As Aventuras de Pinóquio, o filme. Nostalgia aqui também na época das locadoras, né? Que também qualquer locadora dessa aqui tem uma fita VHS desse aqui, ó, das Aventuras de Pinóquio. A nostalgia aí na época
também das videolocadoras. E aqui, ó, a fita VHS que você colocava no videocassete, ó. Lançamento da PlayArt Home Video. Outro aqui, esse aqui realmente eu não assisti ele pela televisão, eu assisti ele por causa das locadoras, né? Tinha bastante filme da locadora que eu achava nas locadoras quando eu ia, nas locadoras que aí eu procurava e eu achava bem interessante. Esse aqui também é um filme bem nostálgico aí, desses estilos assim de aventura infantil. Star Kid, meu amigo espacial. A galera pode se lembrar aí, pode conhecer, talvez pode não conhecer. Vai ter alguns filmes aqui também que eu não vou mostrar nesse vídeo aqui, vou mostrar em outro vídeo, porque são vários filmes que eu tenho que foram dessa época aí da infância que eu assisti. Então não tem como mostrar apenas em um único vídeo. Vou mostrar aqui alguns, né, que inclusive já mostrei, vocês podem ver nos vídeos mais antigos que eu já fiz vídeos em específico falando, né. Esse aqui eu só estou mostrando e falando. Mas já teve vídeos que eu entrei mais fundo, que eu falei a respeito sobre cada filme desse aqui, que foi da infância aí, dos anos 90 e dos anos 2000 aqui. Então esse aqui, nostalgia, lançado também, geralmente nessa época que é lançado em 1995 para os anos 2000, Star Kid, meu amigo espacial, que era o garoto que encontrava esse alienígena aqui, e aí fazia como se fosse uma fusão, como o Goku faz com o Vegeta, fazia uma fusão e ficava incorporado no corpo do alien, e aí o alien descobria como é que era o mundo dos seres humanos, né, e ao mesmo tempo tinha que enfrentar também um vilão, um monstro que vinha do espaço que eles tinham que enfrentar juntos, unir força para poder destruir ele antes que esse monstro dominasse o planeta Terra. Bem top aí também, estilo aí, pode se recordar também da época dos filmes de Power Rangers também nessa época aí. Então, da mesma produtora de Free Willy 1 e 2 e os Goonies. O Goonies também era um filme bastante aí da infância, esse filme realmente eu não assisti. Não cheguei a assistir esse filme nem na época das fitas, nem na época dos DVDs, mas eu vi muita imagem deles e eu vi bastante que eles usam bastante esses filmes dos Goonies, aquelas coisas de maquetes também com brinquedos, com bonecos, né? Mas eu ainda não assisti esse filme do... Eu assisti aquele do Jumanji, que era com... como é que era o nome daquele ator? Robin Williams. Jumanji eu assisti, a versão antiga, né? Mas o dos Goonies realmente eu não cheguei a assistir ainda. Então, efeitos especiais e animatrônica dos mesmos responsáveis de Guerra nas Estrelas e Os Fantasmas se Divertem. Então eles usaram bastante efeitos aí semelhantes já a esses filmes aí antigos que faziam sucesso, como Guerra nas Estrelas, Star Wars, e esse aí dos Fantasmas se Divertem. Esse filme aqui foi lançado em 1995, versão dublada, né, que era bem top aí contar esses filmes aqui lançados geralmente na versão dublada e legendada. Lançado também pela PlayArt, ó, Star Kid, meu amigo espacial. Vai ter alguns também que eu já fiz o vídeo falando, como meu amigo Munch. Meu amigo Munch, qual foi o outro? Galgamet também. Galgamet também que eu já falei em outros vídeos, mas que não vou falar nesse vídeo, vou deixar para um outro vídeo, mas quem já me assistiu aí já sabe que eu já falei sobre esses filmes também antigos aí que foram semelhantes a esse aqui, como Meu Amigo Munch e Galgamet. Eu vou deixar para um outro vídeo, mas eu estou falando já sobre esses aqui por enquanto, mas eu vou deixar esses do Meu Amigo Munch e do Galgamet, que são os que eu gosto mais, para um outro vídeo. Esse outro aqui, que esse aqui era bem top aí, também tinha bastante o trailer desse filme aqui nas fitas dos desenhos do Máscara. Quem assistiu aquele desenho do Máscara na época das locadoras pode se recordar, porque tinha o trailer desse filme aqui do Pequeno Samurai, que também é dessa época aqui. Esse filme do Pequeno Samurai foi lançado em 1994, era sobre um garoto que encontrava um samurai pequeno como se fosse um boneco parecido com aquele filme da Chave Mágica, e aí ele aprendia junto com o samurai, né, o que eram os costumes do Japão feudal, do Japão antigo. E o samurai também aprendia com o garoto os costumes da época atual, né, que na época atual era os anos 90 para eles aí, né. Então, Pequeno Samurai, ó. Esse filme aqui foi lançado em 1994. Esse aqui teve como se fosse uma capazinha dupla na fita, ó. O Pequeno Samurai. Coloca também nos comentários se vocês já assistiram esse filme aqui.
algum desses aqui que eu já coloquei, se você se lembra de algum desses aqui que eu estou falando aqui hoje. E a fita aqui, ó, VHS do Pequeno Samurai. Esse filme aqui foi lançado em 1994, Pequeno Samurai. Outro aqui, esse aqui foi um dos também bastante top aí, o Fênix e o Tapete Mágico. Esse filme aqui também faz referência aos personagens de Aladdin e Jasmine, menciona eles aqui nessa história aqui, o Fênix e o Tapete Mágico. É sobre esse Fênix aqui, né, que as crianças encontravam ele, que ele era do avô dessas crianças, esse pássaro mágico dourado. E aí esse pássaro levava as crianças para uma terra mágica, onde eles tinham que enfrentar alguns seres, inclusive o próprio demônio, né, que nessa época aparecia esses personagens assim bem sombrios aí nesses filmes também. E aí eles tinham junto com o Fênix que derrotar esse demônio em forma de serpente, que era parecido com os efeitos daqueles filmes antigos do Hércules, aquela série antiga do Hércules e da Xena. Então, esse filme aqui foi lançado em 1994. Esse filme aqui eu assisti ele no SBT, ele passou no SBT, o Fênix e o Tapete Mágico, lançado em VHS pela Sunset Kids. O Fênix e o Tapete Mágico, bem clima aí, ó, anos 90, ó. Fita VHS aí, o Fênix e o Tapete Mágico, lançado em 1994. Outro aqui bem top, esse aqui eu assisti ele, não esse aqui, assisti o segundo, que também eu vou fazer depois um outro vídeo falando sobre o segundo, que o segundo é melhor do que esse aqui, com o mesmo ator, o mesmo menino que faz o filme do meu amigo Munch, Star Kid, Skateboard, ela vai o Star Kid, Skateboard Kid, que era sobre um garoto que encontrava um skate mágico e aí se aventurava em altas aventuras com ele, corridas também, né, com esse skate aqui mágico. O segundo realmente é um pouco mais interessante do que o primeiro, mas esse aqui eu não me lembro muito bem, eu me lembro mais do segundo aqui, porque faz tempo que eu já assisti esse filme aqui, mas eu me lembro mais do segundo filme, que é com o ator, o mesmo menino que fez o filme do meu amigo Munch. Esse filme aqui foi lançado em 1995 também, perto aí dos anos 2000. Aí tem aqui, ó, pra que pegar a estrada se você pode voar? Skateboard Kid. Esse filme aqui foi lançado primeiro e o segundo. O segundo realmente é um pouco melhor do que o primeiro. Tem um pouco mais de emoção aqui do que o primeiro. Fita VHS aqui, ó. Skateboard Kid. Esse aqui é o primeiro filme. Outro aqui, esse aqui passou bastante. Esse aqui eu assisti diversas vezes do SBT, várias vezes. Passava geralmente no final das tardes. Esse filme aqui, começando a parte da noite. O Gigante da Montanha. Esse filme aqui foi lançado mais ou menos em 1995. Também foi lançado no final dos anos 90, perto dos anos 2000. Ele passou diversas vezes, não apenas uma vez. Então acho que muitos aí que assistiram podem conhecer esse filme aqui, porque ele passou diversas vezes no SBT nessa época aí, ó, O Gigante da Montanha. Essa aqui é a fita VHS dele, que foi lançada pela Sunset Kids. Aí tem O Feio e o Belo, aspectos externos e valores internos. A amizade remove montanhas. Então, O Gigante da Montanha, fita aqui VHS lançado pela Sunset Kids. O Gigante da Montanha. E a fita aqui, ó. O Gigante da Montanha. E outra aqui também bem top aqui. Esse aqui teve uma sequência mais ou menos de uns 4 filmes, Meus Amigos Dinossauros. Esse aqui é o terceiro, que era sempre sobre dinossauros pequenos em forma de brinquedos, que sempre era alguém que encontrava uma menina, um menino, uma criança, e aí se aventurava com esses dinossauros, né? Começava a descobrir um pouco sobre o mundo deles, e os dinossauros pequenos começavam também a descobrir sobre o mundo dos humanos. Não explicou muito bem o que eles eram exatamente, se eles eram criaturas que sobreviveram na época pré-histórica ao mundo atual, mas nessa época como era usado muito essas coisas de maquetes, de brinquedos aí, esses animatrônicos, né, que eles usavam bastante nesses efeitos especiais. Então era aquela coisa que você assistia só para curtir, você não queria saber exatamente como é que era feito, você queria assistir para poder ver
os personagens, né? Então, não explicava exatamente aqui como é que esses dinossauros aqui eram, se eles eram brinquedos, se eles eram seres que tinham sobrevivido na época do Jurássica, né? E sobreviveram ao mundo atual. Então esse filme aqui teve uma sequência de uns 4 filmes aqui. Esse aqui é o terceiro, lançado em 1995. Geralmente esses filmes aqui sempre são lançados assim, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? Infância, anos 2000. Então, meus amigos dinossauros, parte 3. Esse filme aqui foi lançado pela Universal e pela Paramount. Esse filme aqui, meus amigos dinossauros. Então galera, gostaram desse vídeo aqui mostrando aqui esses filmes aqui nostálgicos que foram da infância dos anos 90 e dos anos 2000. Espero que vocês tenham gostado, curtido aí. Em breve irei fazer outros vídeos aqui, continuando aqui também sobre esses filmes aqui, que eu vou falar ainda sobre os filmes do meu amigo Munch e os filmes do Galgamet, que também são os meus preferidos. Então eu vou fazer um outro vídeo só falando sobre os filmes do meu amigo Munch e sobre Galgamet. Esse aqui foi falando, mostrando normalmente sobre alguns filmes que foram da infância dos anos 90 e dos anos 2000 e foram nostalgia aqui porque passavam bastante na televisão. E na época também das videolocadoras, que tinha sempre uma fita VHS desse aqui para você poder alugar e assistir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Galera, deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Acompanhe os próximos vídeos aí e continua acompanhando aí, se inscreve no meu canal aí. Gabriel, Mestre dos Bonecos, e até o próximo vídeo. Tchau.